Imagine encostar a mão num fogão quente e não sentir absolutamente nada. Você vê a pele queimando, sente o cheiro da carne chamuscando, mas não sente dor nenhuma. Zero. Parece superpoder, né? Tipo ser invencível. Mas a realidade é exatamente o oposto. É uma das condições mais perigosas e aterrorizantes que um ser humano pode ter. Porque dor não é punição. Dor é o sistema de alarme do seu corpo gritando: pare, você está se machucando. E sem ela, você se destrói sem nem perceber. Existem pessoas no mundo que nasceram sem a capacidade de sentir dor. Não é que elas aguentam muita dor, elas simplesmente não sentem. E todos os casos documentados mostram vidas marcadas por fraturas constantes, queimaduras graves, infecções que passam despercebidas até ser tarde demais. Muitos não sobrevivem à infância. E os que sobrevivem, vivem em constante vigilância, checando o corpo obsessivamente, procurando ferimentos que não podem sentir. Hoje você vai conhecer 5 casos reais de pessoas com insensibilidade congênita à dor. Histórias documentadas por médicos, estudadas por geneticistas, que revelam por que dor, apesar de horrível, é absolutamente essencial para a sobrevivência. Fica até o final, porque o último caso envolve uma família inteira com essa condição e as consequências trágicas que enfrentaram. E aí, explorador dos mistérios médicos. Aqui é o Fatos Mirabolantes, o canal onde descobrimos as condições mais raras e fascinantes do corpo humano. Se você se intriga com casos que desafiam nossa compreensão de biologia, você está no lugar certo. Inscreva-se e ative o sininho, porque toda semana trago histórias que vão fazer você ver seu corpo de forma completamente diferente. Dor é algo que todos odiamos. Evitamos a qualquer custo. Tomamos remédios para suprimir. Mas os casos que você vai conhecer hoje mostram que dor é, na verdade, um dos sistemas mais importantes e sofisticados do corpo humano. É proteção. É informação crucial sobre o estado do seu corpo. E quando esse sistema falha, as consequências são devastadoras. Vamos começar com um dos casos mais famosos. Ashlyn Blocker, uma menina americana que nasceu em 1990 com uma condição genética raríssima chamada SIPA, insensibilidade congênita à dor com anidrose. Quando Ashlyn era bebê, os pais notaram algo estranho. Ela nunca chorava quando se machucava. Caía, batia a cabeça, nada, só sorria. No começo, acharam que ela era apenas resistente, até o dia em que ela estava brincando na areia quente do parque. Tão quente que queimou a pele das mãos e joelhos dela severamente. Queimaduras de 2º grau. E Ashlyn não demonstrou desconforto nenhum. Foi aí que os pais perceberam. Ela não sentia dor. Testes médicos confirmaram SIPA. A infância de Ashlyn foi aterrorizante para os pais. Com 3 anos, ela quebrou o tornozelo e continuou andando normalmente por 2 dias, até os pais notarem o inchaço. Arrancou os próprios dentes de leite antes da hora porque achou interessante. Mordeu a própria língua tantas vezes que precisou usar protetor bucal constantemente. Coçava os olhos tão intensamente que causou lesões na córnea. Os pais tiveram que vigiar ela 24 horas por dia. Checavam o corpo dela toda noite, procurando cortes, fraturas, queimaduras. Ensinaram ela a ter medo intelectual de coisas que não causavam dor. Fogo é perigoso mesmo que não doa. Não pode pular de muito alto mesmo sem sentir o impacto. Hoje adulta, Ashlyn sobreviveu, mas carrega cicatrizes do corpo inteiro e teve que aprender a viver numa vigilância constante de si mesma. Agora, vamos falar de um caso que aconteceu no Paquistão e virou sensação na mídia local antes de terminar tragicamente. Um menino de 10 anos, chamado apenas como o menino que não sente dor, se tornou atração de rua.
Ele fazia performances caminhando sobre brasas, enfiando facas nos braços, se cortando na frente de plateias chocadas. Tudo sem demonstrar sofrimento. Ele não entendia que estava se machucando. Para ele, era só um show que rendia dinheiro. As multidões achavam fascinante, até inspirador. "Olha quão forte ele é", diziam. Mas médicos que viram as performances ficaram horrorizados. Aquilo não era força, era sintoma de doença neurológica grave. E ninguém estava protegendo aquela criança. Investigações revelaram que o menino tinha SIPA não diagnosticada. A família era pobre demais para tratamento médico adequado, então usavam a condição dele para ganhar dinheiro. Ele acumulava ferimentos sobre ferimentos, infecções constantes, fraturas que curavam tortas porque ninguém sabia que estavam quebradas. Aos 14 anos, ele morreu. A causa oficial foi septicemia, infecção generalizada que começou num corte profundo na perna que ele não percebeu. Quando finalmente foi ao médico, já era tarde demais. Esse caso mostra o lado sombrio de não sentir dor em países sem acesso a tratamento médico adequado. Virou espetáculo quando deveria ser tratado como emergência médica. Esse próximo caso é fascinante porque envolve uma mutação genética única que cientistas estão estudando intensamente. Uma mulher escocesa de 71 anos, chamada Jo Cameron, vive praticamente sem sentir dor ou ansiedade. Mas diferente de outros casos, ela tem uma mutação diferente que até trouxe alguns benefícios inesperados. Jo passou a vida inteira achando que era normal. Ela quebrou o pulso quando criança e não chorou. Teve 2 partos sem pedir anestesia porque simplesmente não doía muito. Queimaduras, cortes, tudo era desconfortável, mas tolerável. Só aos 65 anos, quando precisou de cirurgia no quadril e se recusou a tomar analgésicos pós-operatórios, é que médicos ficaram suspeitos. Testes genéticos revelaram que Jo tem uma mutação no gene FIA-OUT, que nunca tinha sido documentada antes. Essa mutação não apenas bloqueia dor, mas também reduz ansiedade e medo. Jo relata que nunca entrou em pânico na vida. Nunca teve ansiedade antes de eventos importantes. Machucados curam mais rápido nela que em pessoas normais. Parece perfeito, né? Mas tem o outro lado. Jo esquece de perigos. Ela já encostou a mão em panelas ferventes múltiplas vezes. Dirige com ferimentos que fariam outras pessoas ir para o hospital. E médicos temem que ela possa desenvolver doenças graves sem sintomas de alerta. Um infarto, por exemplo, poderia matá-la porque ela não sentiria dor no peito. Cientistas estudam o DNA dela, esperando desenvolver analgésicos revolucionários, mas também alertam que sua condição, embora rara e suave, ainda é perigosa. Agora vamos falar de gêmeos suecos que nasceram com SIPA e mostraram como a condição afeta desenvolvimento social e emocional de formas inesperadas. Christopher e William nasceram em 2005 e foram diagnosticados com insensibilidade à dor nos primeiros meses de vida. Os pais tiveram que criar um ambiente completamente à prova de acidentes. Mas conforme cresceram, algo fascinante aconteceu. Os gêmeos desenvolveram empatia de forma diferente. Eles não entendiam quando outras crianças choravam por machucados. "Por que ele está chorando? Não dói", diziam. Tiveram que ser ensinados intelectualmente que outras pessoas sentem dor, que devem ser gentis, que não podem bater nos amigos, mesmo que para eles não pareça grave. Isso levanta questões profundas sobre empatia e dor. Será que parte da nossa capacidade de sentir compaixão vem de ter experimentado dor pessoalmente? Os gêmeos suecos sugerem que sim. Eles aprenderam a ser empáticos cognitivamente, não emocionalmente. Sabem intelectualmente que devem ajudar alguém machucado, mas não sentem visceralmente o sofrimento alheio. Hoje, adolescentes
Christopher e William vivem vidas relativamente normais, mas extremamente monitoradas. Usam pulseiras médicas de alerta. Fazem exames físicos completos toda semana. Foram ensinados a simular reações de dor para não parecer estranhos socialmente. É uma vida de constante autovigilância e performance social. E agora chegamos ao caso mais trágico. Uma família no norte da Índia, onde 4 dos 6 filhos nasceram com insensibilidade à dor. É uma das maiores concentrações familiares da condição já documentada, e as consequências foram devastadoras. A família era pobre, vivia numa vila rural sem acesso a cuidados médicos especializados. Conforme as crianças cresciam, acumulavam ferimentos, fraturas não tratadas que curavam deformadas, queimaduras infectadas. Um dos meninos perdeu 3 dedos em acidentes diferentes que ele nem percebeu até ser tarde demais. Outro desenvolveu osteomielite, infecção óssea grave, que destruiu parte da mandíbula. Dos 4 filhos com a condição, apenas 2 sobreviveram à adolescência. Um morreu de apendicite não diagnosticada aos 12 anos. Ele não sentiu a dor abdominal que teria alertado sobre o problema. Quando finalmente foi ao médico com febre alta, o apêndice já tinha rompido e causado sepse. O outro morreu aos 15 de complicações de diabetes não controlada. Ele tinha feridas nos pés que infeccionaram sem que percebesse. Esse caso ilustra brutalmente como insensibilidade à dor em ambientes sem recursos médicos é praticamente sentença de morte. Os 2 sobreviventes vivem com deficiências permanentes de ferimentos acumulados. A mãe relata que vive em terror constante, checando os filhos obsessivamente, sabendo que qualquer dia pode descobrir algo catastrófico. Depois de pesquisar esses casos, minha perspectiva sobre dor mudou completamente. A gente passa a vida tentando evitar dor, vendo ela como inimiga. Mas esses casos mostram que dor é aliada essencial. É informação vital, é proteção. Cada pontada, cada queimação, cada latejo é seu corpo comunicando algo crucial. Pessoas com CIPA não têm superpoderes. Elas têm deficiência grave que torna a vida perigosa e exaustiva. Precisam substituir instinto biológico com vigilância consciente constante. Onde você automaticamente tira a mão do fogo, elas precisam lembrar intelectualmente de checar se estão queimando. É exaustão mental permanente. Então, afinal, seria bom não sentir dor? Absolutamente não. Dor é um dos sistemas mais importantes do corpo. Sem ela, você se autodestrói sem perceber. Os casos que vimos mostram que vida sem dor não é liberdade, é prisão de vigilância constante. Agradeça pela dor, ela literalmente te mantém vivo. Agora eu preciso saber, você já parou para agradecer pela capacidade de sentir dor? E se você pudesse desligar a dor por um dia, faria isso sabendo dos riscos? Manda nos comentários. Se esses casos médicos te fascinaram, deixa aquele like. Compartilhe com quem reclama demais de dorzinha boba. Inscreva-se porque toda semana trago mais casos que mostram como nosso corpo é incrível. Ative o sininho. Valeu demais por essa jornada. Até o próximo Mistério Médico e lembre-se, dor não é maldição, é proteção. Respeite os sinais do seu corpo. Um abraço e até a próxima.